Ou, na moral, deixa o like. E aí, de boa. Obrigado por clicar no vídeo e não se esqueça de comentar o que achou do episódio. É isso e, dito isso, lá vamos eu, para mais um capítulo de One Piece. E voltamos na confusão, a população está chocada e com medo. Isso poderia respingar para todo mundo. O Koby estava dando a vida para segurar o Luffy, já que o grupo era da marinha. Um problema que o Koby tem até os dias atuais. De vez em quando ele se esquece o que faz de uma pessoa um pirata. Bater em marinheiros e pessoas associadas à marinha, no meu ponto de vista, é muito importante para qualquer um que queria ser um bom pirata. Mas é isso, enquanto o Luffy não se importa, mas também está com preguiça de se soltar. O Helmeppo está no momento negação. O impacto de apanhar foi mais difícil de aceitar que a dor do soco. Balbuciando, ele me bateu. Não acredito que ele me bateu. Nem meu pai fez isso comigo. Como ousa? Eu sou o filho do Capitão Morgan e contarei tudo para ele. O que não afeta o Luffy em nada. Mas para sair por cima, ele é carregado pelos marinheiros enquanto ameaça o Luffy. Pena de morte para você e sua vaca. Enquanto a cidade está uma confusão e todo mundo está fugindo para suas casas, ninguém quer ficar quando o capitão vier vingar o filho. A única que fica para conversar é a garota dos bolinhos. Ela diz que estava com medo, mas o Luffy foi bem legal batendo no Helmeppo. Luffy acha divertido e diz que, se soubesse, teria batido um pouco mais. Porém, a conversa da dupla não dura muito, já que a mãe da garota aparece chamando por ela. Não lembro se foi revelado no capítulo anterior, de qualquer forma, o nome da garota é Rika. A mãe puxa a garota pra dentro enquanto briga com ela. Está maluca, ficar falando com estranhos assim, e se pensarem que você é amiga deles, quer morrer caralho. Mas, a Rika está na fase da rebeldia e reclama dizendo que Luffy é legal e o Zoro também. O que já acende um alerta na cabeça da mãe que questiona. Olha só, você não foi na praça de execução, não é? E Rika obviamente diz que não. E digo mais, a pergunta me deu a impressão que não foi a primeira vez que ela foi visitar o Zoro. Enfim, enquanto Rika entra, sobra só a dupla na rua. Koby está tendo uma crise e grita, o que faremos agora? E se o capitão ficar irritado e mandar a marinha atrás de nós? O Luffy não se importa, mas poderia dizer também, até aí, Koby, o papel de um marinheiro é caçar piratas mesmo. Não sei se você soube dessa novidade. Mas bem, Luffy começa a andar na direção da base, ele vai falar com o Zoro. Enquanto isso, na base da marinha, no prédio principal, está acontecendo uma reunião muito importante, algo que pode mudar a vida da população na ilha inteira. No que parece ser a sala mais alta da base, temos um homem sentado de frente para a janela, atrás de uma mesa. Ele fuma charuto, e sua primeira frase é, eu sou incrível. E nada humilde, ele não está sozinho na sala, seria muito absurdo ele estar falando sozinho. Já o marinheiro reforça e diz mais, claro que é incrível porque é o Capitão Morgan. Satisfeito, o capitão continua falando e pergunta, de um tempo pra cá, é impressão minha ou os tributos têm diminuído? O marinheiro fica nervoso, mas responde da melhor forma que podia, as coisas andam difíceis e os moradores estão tendo problemas financeiros, no entanto, a resposta não foi o suficiente para o capitão, que retruca. Problemas financeiros é o caralho. Isso é uma falta de respeito, não me respeitam mais, é isso que vejo sempre que olho para aquele povinho. E nesse ponto, o saco de merda estava para ser derramado no ventilador que estava mirado na cidade. Porém, e sem querer, Helmeppo salvou a cidade. Ele chegou gritando e chutando a porta, nem parece que ele é só o filho do capitão da base, mas parece que ele é o chefe aqui. Ele chega gritando, papai querido, meu coração por ti bate. Morgan nem se dá o trabalho de se virar e só pergunta, precisa gritar. Qual o problema? E Helmeppo diz, preciso que elimine alguém pra mim. E não sei porquê, mas a sensação que o Helmeppo não está pedindo me soa muito forte aqui. Mas enfim, no momento, voltamos para o Luffy, que de alguma forma chegou primeiro na base e já está falando com o Zoro. Luffy só diz, salve. E Zoro já começa, se perdeu, ainda estou sem interesse nesse negócio de pirataria. Por favor, tente mais tarde. Luffy como sempre, ignorou tudo e falou, firmeza. Meu nome é Luffy e tenho uma proposta incrível pra você. Eu vou te desamarrar e você vai trabalhar pra mim, legal né? Mas não tem salário, prezo muito por transparência, sabe? Zoro segue recusando, ele diz que tem coisas que precisa fazer e, além disso, não pretende ser malvado com um pirata. E esse malvado, como diria o Casimiro, me pega muito. Ou então, como diria o Alanzoca, esse malvado está quebrando minha imersão. Mas, seguindo em frente,
Luffy diz que não faz diferença, todo mundo já acha que ele é um demônio em forma de guri. Mas sobre isso, Zoro está tranquilo e diz, o pessoal pode falar o que quiser que não entra na minha mente. Sei o que fiz e não me arrependo de nada, nem do que fiz e muito menos do que vou fazer. Além disso, ele bate o pé, não serei pirata, acho muito ultrapassado. Mas, o Luffy, bom, ele já decidiu bem no estilo abusivo de ser. E, com a decisão tomada, ele já segue perguntando, você tem uma espada, não é? E Zoro diz que sim. Luffy segue perguntando onde está. E o Zoro responde, mas ele está gostando da conversa então revela, o cabelo de cuia pegou, aquela espada é meu tesouro, sabia? Me sinto nu, sem ela. Luffy então diz, ah é? Que curioso, então vamos fazer um acordo, certo? Vou entrar na base e pegar essa espada, agora, se quiser mesmo ela de volta, vai precisar entrar para o meu bando, o que acha? Muito justo, certo? O Zoro mal começa a pontuar todos os pontos ridículos desse acordo e o Luffy já sai andando na direção dos prédios da base. O Zoro, que não pode fazer nada, assistiu Luffy invadindo a base. O mundo é realmente cheio de pessoas esquisitas. É cada maluco, diz ele. Enquanto isso, voltamos para o topo da base da marinha. Podemos ver um grupo de marinheiros, espero que esses não sejam todos os marinheiros dessa base. Se tiver 20, é muito. Mas bem, enquanto o pessoal está tentando erguer uma estátua. Dentro da sala, o Helmepo está indignado com o pai, impressionantemente, o cara está gritando com a pessoa que todo mundo teme nessa ilha. Ele esbraveja, por que não me ajuda a me vingar? Ele me bateu, nem você me bateu antes. E o Morgan segue incrivelmente calmo para toda a gritaria do filho, até parece que ele tem um limite maior de tolerância. Mas ele pergunta, você pelo menos sabe por que não te bato? E pela primeira vez o Helmepo dá uma titubeada. Sem muita segurança, ele começa a responder, claro que sei, é porque sou. Mas, o Morgan atravessa a resposta e diz, sim, não tem bati até hoje, porque você não serve nem pra apanhar, mas pra tudo se existe uma primeira vez. E Blau, o maluco deu um soco na cara do filho, sem um pingo de misericórdia, ainda que não pareça ser alguém muito forte, Helmepo está normal, nem parece que apanhou. Mas tudo bem, na sequência, temos o infeliz aparecendo pela primeira vez. Quando a estátua aparece, não dá pra entender direito, mas agora vendo de perto, o maluco tem um machado no braço direito e em seu queixo uma chapa de ferro com uma gaivota e o nome, Moe gravado. Também tem um erro nessa página, contexto, quando a tradução foi feita, tinha vários problemas de entendimento. Então, o vulgo do capitão aparece como o braço de machado. Mas nas traduções mais recentes, ele aparece com o Morgan, o mão de machado. Bom, o capitão segue dizendo, não tenho obrigação de fazer nada por você. Sair por aí fazendo coisas e usando meu nome está bom, mas só irei punir quem me desrespeita. Apesar de que, no final, ele ainda está pegando leve com o filho. O maluco gritando com ele, isso é uma falta de respeito muito clara, e a punição foi só um soco. Pai do ano. Em seguida, o capitão questiona, soube que teve uma criança invadindo a praça de execução. Helmepo confirma, mas antes que pudesse dizer mais, Morgan já pergunta se ela foi executada. Helmepo fica em choque e diz que não precisava, era só uma criança, que nem sabia o que estava fazendo. Morgan mais uma vez faz uma vista grossa por essa insubordinação do filho e ordena que um marinheiro desça até a vila, que estava chamando de cidade e elimine a garota. Só que o marinheiro também recusa, é só uma criança, ele não pode fazer isso. Aí o Morgan vira bicho. Ele questiona o sujeito, um tenente, e diz que na marinha um tenente está abaixo do capitão. Logo, não possui direito de recusar uma ordem do seu superior. Então, ele ordena que o tenente faça, mas ele se recusa de novo. Morgan declara o tenente um traidor e o ataca com o seu machado. E bom, é One Piece, então. De qualquer forma, Morgan desistir de mandar alguém e decide ir ele mesmo, mas antes. Ele precisa supervisionar o trabalho dos marinheiros ao levantarem sua estátua, colocada no ponto mais alto para que todos possam ver. O que ele não sabia é que o Luffy está com problemas. Faz um tempo, mas ele não encontrou nenhum marinheiro e no momento está no pé do prédio mais alto da base. Assim sendo, os marinheiros começam a puxar a estátua para colocar ela de pé. Devo dizer que já achei incrível colocar ela no topo desse prédio, sendo que não tem um andaime, um guindaste, não tem nada em lugar nenhum que possa ter sido usado para pôr esta estátua aí. Mas tudo bem, durante os trabalhos, a mão direita da estátua raspa na sala do Morgan. Pra quê? O cara ficou possesso de raiva. Pra ele, causar danos à estátua é o mesmo que está atacando ele, porque a estátua o representa. Mas, a gritaria chama a atenção do Luffy que ao perceber que tem gente no topo do prédio e estica seu braço até lá.
Luffy se agarra no topo do prédio e usa o Rocket ou o popular foguete de borracha, onde ele usa uma base firme para se puxar ou se lançar em alguma direção. Luffy começa a subir enquanto o Morgan está pronto para executar mais um marinheiro pelo crime de quase danificar sua estátua. O marinheiro é salvo quando o Luffy passa voando e assusta todos os marinheiros, mas o pior vem quando ele se agarra às cordas da estátua para não sair voando para longe. A cena não faz sentido nenhum, Luffy de repente se teleporta para a estátua. E dito isso, o peso do Luffy derruba a estátua que se parte ao meio. Luffy rapidamente pediu desculpas, não era sua intenção. Morgan não pensa duas vezes e manda capturar o Luffy. Helmeppo aproveita para gritar para o pai, eu te falei. Foi esse cara que me bateu, viu como ele é um problema. Isso foi de muita ajuda para o Luffy que já estava procurando o Helmeppo, encontrando o alvo de sua busca, Luffy arrastou o Helmeppo com ele. Mas, antes que os marinheiros pudessem perseguir, um dos marinheiros avistou um intruso no campo de execução e avisou ao capitão. Lá embaixo, o Koby finalmente chegou. E não faz sentido, pra mim. Sendo a terceira vez, pra fazer sentido, o Koby deveria chegar cansado, sem ar. E aqui ele não parece estar sem fôlego. E dito isso, o Koby pergunta sobre o Luffy, mas ele mesmo responde. Sabendo que o colega invadiu a base, ele começa a desamarrar o Zoro que o alerta, se virem você fazendo isso vão executar você também, hein? Porém, depois desses poucos dias, o Koby aprendeu com o Luffy e ignorou o alerta do Zoro. Ele diz que o Zoro não deveria estar preso, e confessa que odeia esse tipo de marinheiro. Ele então reforça o seu sonho ao dizer que vai se tornar um marinheiro de verdade. Assim como o Luffy, está determinado a ser o rei dos piratas. Pura exposição, o que deixa o Zoro chocado. Isso diverte o Koby ao ver uma reação esperada. Mas, ele nem tem tempo de se aprofundar no assunto, já que alguém dispara uma arma nele. E na época o pessoal ficou tipo, caralho, mataram o Koby. O Zoro ficou puto e, enquanto isso, Luffy já convenceu o Helmeppo a cooperar. E, esse foi o capítulo 4, o capitão da marinha, Morgan, o mão de machado.